Mas vamos nessa, vamos começar essa história porque é o seguinte: governo vai reduzir imposto de importação para baratear alimentos, diz Rui Costa. Rui Costa é o ministro da Casa Civil, é assim, meio braço direito mesmo do Lula, um dos mais importantes ministros do Lula. Aí ele andou dando uma entrevista esses dias, falando que o governo ia fazer uma intervenção no preço dos alimentos. Pronto, bastou o cara falar isso para vir essa história de que vai ter tabelamento, vai ter congelamento. E aí, quando isso acontece, já aconteceu no passado, no governo Sarney, né? Os empresários fazem o quê? Param de abastecer o supermercado, porque eles não querem vender naquele preço que está sendo obrigatório. E aí falta comida. Então começaram a falar que isso ia acontecer. E aí, felizmente, dessa vez o governo agiu rápido, tá? A comunicação parece que está mudando. E aí o Rui Costa foi lá e fez um fio na rede social explicando o que ele estava falando para a gente entender. Acho importante a gente ler o que ele escreveu e comentar o que vai acontecer daqui para frente. Como que o governo pretende acabar com esses preços altos dos alimentos. Vamos lá. Ó, isso aqui é o perfil dele na rede social, tá? O presidente Lula determinou a realização de uma análise dos preços dos alimentos no mercado internacional e brasileiro para posterior redução na alíquota de importação de produtos para viabilizar a venda com preço igual ou menor no mercado interno. Então, qual que é a ideia? O Lula deu essa ordem segundo o Rui Costa. Qual é a ordem? Ó, pega lá um produto, por exemplo, café. Quanto está custando um quilo de café no Brasil? 100. Quanto custa um quilo de café na Colômbia? 150. Então, veja, não faz nada. E quanto que está custando um quilo de café no México? No México está custando 70. Opa, está mais barato que no Brasil? Então vamos tirar o imposto de importação para esse café lá do México vir para cá e chegar aqui mais barato. Para poder competir com esse café caro que está aqui dentro e fazer o preço cair. Isso vale para o óleo de soja, para o azeite, vale para tudo. Vou comprar aqui no Brasil, eu vejo quanto custa aqui, quanto custa lá fora. Se lá fora tiver mais barato, eu tiro o imposto de importação e permito que os supermercados, que os atacadões, que todo mundo compre lá de fora. E isso pode valer para diversos produtos alimentícios, diversos. Se está mais caro aqui do que lá fora, vamos buscar esse alimento lá fora, em vez de ficar dando lucro aqui excessivo para esse empresário ganancioso. Essa é a proposta do Lula. Então, vai ser feito um estudo com vários alimentos para saber o que está mais caro aqui ou lá. E aí vai ser feita então uma legislação para tirar o imposto de importação desses alimentos. Vamos seguir. A decisão é um dos encaminhamentos da longa reunião que o presidente teve com ministros nessa manhã, que também definiu que políticas agrícolas e recursos já existentes no Ministério da Agricultura e no Ministério do Desenvolvimento Agrário terão foco maior no estímulo da produção de produtos que fazem parte da cesta básica. Então, assim, vamos ver aí o que tem de verba, que tem uns programas aí para serem executados esse ano. Vamos dar uma redirecionada, vamos incentivar a agricultura familiar, que planta arroz, planta feijão, planta milho, planta alimento, né? Porque o agro, aquele grandão, ele planta soja para vender lá para fora, ele planta cana para fazer açúcar e álcool, mas é o pequenininho que planta comida. Essa comida que você come, que eu como aqui em casa, é plantada por gente pequeno, médio agricultor. E esse aí vai ser o foco também, incentivar essa galera para aumentar mais a produção de alimentos que a gente consome aqui e para isso também derrubar o preço. Além disso, também iremos dialogar com atores do mercado, que é onde o preço se realiza, como produtores, redes de supermercados e frigoríficos pequenos, grandes e médios, para somarmos esforços focados no estímulo da produção. Então, óbvio, né, tem que conversar com quem trabalha no setor para saber, e aí, o que vocês podem colaborar para baixar o preço? O que vocês precisam do governo? Isso também foi determinação do Lula. E aí a coisa mais importante é essa aqui, né? Nenhuma medida heterodoxa será adotada, não haverá congelamento, tabelamento, subsídio, fiscalização, rede estatal de supermercados, isso nunca foi apresentado e não será analisado pelo governo. Porque até isso, né? Por conta daquela história da importação do arroz, que acabou depois, o governo voltou atrás, mas por conta daquela história, porque colocar a marca do governo no saco de arroz, também começaram a falar, vai ter supermercado do governo, igual Cuba, igual na Venezuela, tal. Nada a ver. O ministro já foi lá e falou que isso não vai acontecer. Lula sanciona a regulamentação da reforma tributária sobre consumo. Isso também é uma medida que daqui a pouco vai começar a baixar o preço dos alimentos. Qual que é o problema? Isso aqui tem data de validade, e não é exatamente agora, né? Por quê? A reforma tributária, ela zera os impostos dos alimentos da cesta básica. Só que, tá aqui, ó, começa a valer em 2027. Então, assim, isso vai ser muito bom, principalmente para as pessoas mais pobres, porém vai demorar um pouco ainda para entrar em vigor. E a fome não vai esperar até 2027, né? Precisa tomar uma medida para ontem. Porque o almoço de amanhã já tem que estar mais barato de preferência. Então, por conta disso, essas outras medidas de tirar imposto de importação é um dos planos
do governo Lula para poder baixar o preço dos alimentos. Por que saiu essa história de que o governo queria vender comida estragada e que os supermercados iam vender carne estragada? De onde saiu isso? Então, saiu do seguinte, foi uma história maluca inventada também. Antes de anunciar que ia fazer esse estudo e tomar essas medidas, o governo Lula fez uma reunião com representantes de supermercados, Associação Brasileira de Supermercados, Associação Paulista, Associação Fluminense, enfim, associações de supermercados, para perguntar, e aí, gente, o que está pegando? Como é que a gente faz para baratear o preço da comida? Um montão de empresários em volta de uma mesa conversando com representantes do governo. Alguém lá no meio levantou e teve uma ideia que é a seguinte, vamos adotar o mesmo modelo lá dos Estados Unidos, de vencimento dos alimentos. Que modelo é esse? Alguns alimentos, não aqueles super perecíveis, assim, esses alimentos de geladeira, nada disso, mas alguns alimentos, principalmente processados, eles têm uma data de validade que é uma sugestão, não é obrigatório. Se passar um pouquinho, lá nos Estados Unidos isso, tá? Se passar um pouquinho ainda pode vender e você ainda pode comer, não tem problema. Por quê? Porque segundo representantes, a ciência dos alimentos e os representantes também das indústrias alimentícias, a data de validade é um troço meio relativo, assim, tem uma margem de segurança, né? Porque é óbvio, você imagina, você compra lá uma latinha de ervilha, data de validade, 30 de janeiro de 2025. Aí dia 31 de janeiro, a ervilha estraga. Não, não é assim que acontece, né? Tem uma margem ali. Então, assim, determinados alimentos têm até uma margem razoável. Um mês, dois, depois do vencimento. E tá tudo certo. Então, nos Estados Unidos tem essa possibilidade. O sujeito falou, vamos fazer igual no Brasil. Claro que ninguém deu muita bola para essa ideia. Falou, não, você está louco. Daqui a pouco vão falar justamente que a gente vai vender comida estragada para o brasileiro. Não, não vai ter. Então o governo nem levou em conta essa sugestão. Mas sim, apareceu essa sugestão lá na reunião. E isso virou a notícia. Mas não, nunca se pensou em mexer com a data de validade dos alimentos. O próprio ministro, Rui Costa, também falou, gente, não vamos mexer com a data de validade. O pessoal do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não vamos mexer com a validade dos alimentos, tá? Então fica tranquilo, isso também não vai acontecer. Nem vai ter congelamento de preço, tabelamento, nem vai ter mexidas, mudanças no prazo de validade dos alimentos. O que vai ter é redução de impostos em produtos importados que estiverem mais baratos lá fora do que aqui dentro. Pode esperar que a solução que o governo está preparando é essa. Então a gente vai falar sobre isso, porque à medida em que o governo continuar anunciando novidades em relação a isso, a gente vai contando aqui. Tipo, saiu a lista dos alimentos que vai ter imposto de importação zerado, eu conto aqui para você também, tá bom?